Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Zan, escritor e colunista da revista O Odisseu, e hoje eu vou falar sobre o novo filme do diretor Hayao Miyazaki dos estúdios Ghibli. Sinopse rapidinha. Mahito, um menino de 12 anos, luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte de sua mãe, quando uma garça falante conta para Mahito que sua mãe ainda está viva. Ele entra em uma torre abandonada em busca dela, o que o leva para outro mundo. Não estou dando nenhum spoiler, porque isso que está na sinopse, mas eu vou tocar em alguns pontos específicos para falar sobre esse filme, porque vai ser mais uma interpretação do que propriamente uma resenha. Bom, a história, como já dito, é a história desse menino que perdeu a mãe. A gente começa ali com um incêndio na cidade e aí acordam ele dizendo que foi no hospital em que a mãe dele trabalha e ele sai correndo junto com a família e tal. Aparentemente tenta resolver alguma coisa. É muito bonito esse início porque tem ele correndo desesperado indo pro hospital para tentar salvar a mãe dele. É algo que vai marcar muito esse menino e a gente vai perceber como que esse trauma ficou ao longo da narrativa. Eu já vi outros dois filmes do diretor, Meu Amigo Totoro e Ponyo, e eu percebi alguma relação. Para quem tenha visto outros filmes ainda, pode perceber outras, mas eu já percebi tanto estética, né, que ele mantém um padrão, certo padrão entre os filmes, mesmo que alguns filmes sejam bem antigos, ele mantém certo padrão estético. E os personagens, mas tem uma outra coisa que eu vou falar num ponto sobre as camadas da narrativa, que eu acho que o Miyazaki, o diretor, ele trabalha com no mínimo duas camadas interpretativas. Claro que a fantasia é sempre uma alegoria, mas ela não é só uma alegoria aqui no filme. Ela tem uma importância muito grande para a história e os personagens eles são pensados nessa relação com a fantasia. Bom, o contexto da história, como dito, é no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão está sendo está sofrendo bastante ali nesse contexto, os japoneses especificamente, por conta das escolhas do governo japonês, e o povo japonês está sofrendo muito no contexto da guerra. E eu fiquei pensando a partir desses elementos de fantasia que o autor escolhe e dessas camadas de narrativa, eu fiquei pensando como que o diretor ele está trabalhando na perspectiva de que o contexto de guerra, se ele já é duro para um adulto, imagine para uma criança. Só que eu vou chegar aí nessa discussão mais adiante, tá? Sobre a fantasia em si, bom, parece que o diretor ele estabelece bem claro. Aqui é um mundo real dentro da história, é onde o Marito vive, é o que acontece com ele, e aqui é um outro mundo que num primeiro instante parece ser um mundo dos sonhos, parece que o personagem está sonhando. Basicamente, o Marito, depois que a mãe dele morre, ele vai fazer uma viagem, ele vai ser levado para morar com o pai e com uma outra mulher, que vai ser a nova mãe dele, digamos assim. E aí tem umas senhorinhas ali que são personagens bem divertidos, os personagens todos são bem. Tem alguns bem caricatos e bem engraçados, mas as senhorinhas são bem divertidas, o que me fez pensar numa alegoria de pessoas que estavam em situação bem complicada no contexto da guerra, principalmente por uma cena em que a mulher chega com uma mala e as senhorinhas atacam a mala, digamos assim, procurando o que, que ela trouxe, se trouxe cigarro, para demonstrar talvez um contexto onde as coisas não eram de fácil alcance, e aí essas personagens elas representam esse lugar de pessoas que estão numa situação
de servilidade, elas são empregadas ali não, na história, mas que na alegoria, digamos assim, elas estão afastadas um pouco dos grandes centros e como está havendo escassez, elas não conseguem, por exemplo, tabaco e outras coisas que elas querem. O Marrito ele vai ser apresentado aí nesses primeiros minutos e aí quando ele chega nesse lugar que parece uma fazenda meio afastada assim, ele vai ter uma nova vida, digamos assim. Ele vai ter que se estabelecer, ir para a escola, ter uma nova rotina. E aí a gente já conhece a Garça, né? Ela passa assim, dando um voo antes mesmo da gente entrar na aventura que ele vai passar depois no segundo mundo, no mundo da fantasia. A gente já conhece essa personagem. Mas ele não consegue se adaptar. O Marrito, ele tenta até, digamos assim, ele vai para a escola. Nesse momento eu gostei muito que o diretor ele não deixa os diálogos. A gente vê os personagens no fundo conversando, ele tentando se aproximar ali das outras crianças e acontece uma confusão e ele acaba tendo que fazer uma escolha, a de não se adaptar àquela situação e aí ele age de um modo que faz a gente, enquanto espectador, pensar o que, que esse menino quer, mas ao mesmo tempo entender que ele está passando por um turbilhão de coisas e que a cabeça dele deve estar cheia e que ele está muito preocupado. Ele não deveria ter que estar tão preocupado com tudo aquilo que está acontecendo, mas ele acaba tendo que tomar decisões, o que leva a um segundo momento da história, que é quando a gente já adentra nesse mundo da fantasia, em que os sonhos, primeiro, os sonhos eles impactam muito, porque tem a coisa da mãe, né, que morreu no hospital, pegando fogo, mas aí vem a garça para dizer para ele, olha, sua mãe não morreu, ela está aqui nessa torre. E aí uma pausa para um pequeno spoiler, digamos assim, para falar sobre que a torre é um lugar estranho que até uma personagem, uma das velhinhas diz, olha, coisas estranhas acontecem aqui nessa torre. Não, não é incomum, porque parece que sempre alguém some, alguma coisa acontece, o que entra lá nunca consegue sair tal, e aí tentam afastar o menino da torre, só que ele insiste, ele vai, ele acaba indo atrás e a gente entra nesse segundo momento da história onde eh, tudo é muito grandioso e bem elaborado, digamos assim. Tem personagens que eles demonstram uma segunda intenção, que eles querem poder, eles querem ascensão. As figuras do contexto da guerra estão todas ali, representadas através de animais, muitas vezes a própria garça, os periquitos depois, que tem um exército, né? É bem interessante como que esses personagens eles vão representando situações e coisas, mas não só isso. O diretor ele se preocupa em construir um mundo bem sólido. O mundo da fantasia ele não é só um desdobramento da realidade. Ele tem existência por ele mesmo, digamos assim. E me impactou bastante como que ele consegue elaborar toda uma narrativa a partir desse segundo mundo em que o personagem adentra. Eu queria, para finalizar, falar um pouco da minha interpretação sobre essa história. E aí talvez tenha um pouco de spoiler a partir daqui, tá? O Marrito, ele parece ser uma criança traumatizada, como eu já falei, por aquilo que aconteceu com a mãe dele. E aí ele tenta fugir, ele não consegue lidar com a realidade, com o fato dele ter que encarar uma vida nova, parece ser muita informação para ele, e aí ele foge para um outro mundo. Ele decide, ele escolhe, é ele quem dá uma pedrada na própria cabeça para poder ficar livre de ter que ir para a escola. E aí ele vai poder explorar esse outro mundo, um mundo onde ele pode talvez encontrar, não salvar. Eu não digo que ele vá atrás desse mundo para salvar a mãe dele, mas talvez ele possa encontrar algo lá que relembre a mãe. E tem uma cena, inclusive, que ele avisa, ele encontra a mãe, mas
mais jovem, ele avisa para ela, olha, você vai morrer queimada e tal. Tem uma tentativa de dizer algo, mas não necessariamente de salvar. Ele não está indo lá para resgatar a mãe. Parece que ele está preso ainda com esses traumas. Ele sabe o que aconteceu, ele tem consciência do que ele passou, só que ele não consegue dar um passo adiante. Isso vai ficar mais pro final do filme, digamos assim. No todo é um filme muito bonito. Eu não sei se ele vai ganhar as premiações, qual foi indicado, por exemplo, de melhor animação no Oscar, porque eu ainda não vi as outras. Verei, né, ao longo desses dias. Eu estou gravando aqui no dia 27 de fevereiro. Mas é um grande filme, digamos assim. Ele incorpora elementos já tradicionais das narrativas do autor e traz um, uma discussão sobre uma temática muito atual. Não é à toa que seja um filme que está sendo lançado no momento onde a gente está passando por uma série de tensões e guerras entre alguns países no mundo. E o diretor parece que nos diz assim: olha, a gente talvez tenha que olhar para as crianças, né? O que vai ser dessa futura geração que está lidando com perdas, para onde no contexto ali o Marrito ele está sendo assistido, digamos assim. Ele pode ir viver com o pai e a nova mãe dele. Mas e as crianças que perderam os pais? Perderam todos os parentes possíveis? Quantas crianças estão nessa situação? Então, o Miyazaki ele chama a atenção para esse problema da sociedade também. É isso. Essa foi a minha resenha do filme O Menino e a Garça. Até a próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar o que acharam do filme. Abraço. Tchau, tchau.